Muito bem, chegamos na última etapa da construção deste personagem. Dependendo do personagem, terá ainda alguma etapa da criação de morphs, de expressões faciais e tudo mais. Mas este personagem em específico, o skin já nos dará toda a movimentação que nós necessitaremos para as animações. Agora nós vamos aplicar o skin. Essa é um modificador muito temido por alguns usuários, pois ele exige uma alteração manual de valores vértice a vértice, mas nós veremos também agora a importância de criar um esqueleto que preencha bem o personagem e que tenha uma boa subdivisão, condizente com a subdivisão da malha também do meu modelo. Então agora eu vou habilitar aqui a seleção do tubarão, indo em OneFrise All. Então eu posso selecioná-lo. Nós tínhamos deixado ele um pouco transparente, então eu vou entrar aqui em propriedades do objeto, voltar a visibilidade dele para 1. E agora nós vamos aqui no menu Modify. Nós podemos ver que ele está com o Turbo Smoosh aplicado, está com uma subdivisão da malha aplicada. Nós iremos desabilitar e nós vamos aplicar o skin sempre abaixo de qualquer modificador de subdivisão. Então eu tenho aqui o Edit Poly. Se você tiver um Morph aplicado também, você pode aplicar o skin sobre o Morph, nunca sobre um modificador de subdivisão da malha. Então nós vamos agora aqui no menu Modifiers, Animation, escolher a opção Skin. Ao aplicar o Skin, nós temos que selecionar agora os ossos. Nós temos aqui no menu Modifier essas opções que aparecem. E nós vamos aqui adicionar ossos, Bones Add. Vamos clicar aqui e já vai aparecer. Irão aparecer todos os ossos do cat, do esqueleto que eu criei. Então eu vou selecionar todos esses ossos. Vocês podem renomear esses ossos à vontade também para facilitar o entendimento do que irá aparecer aqui. Então eu vou clicar em Select. Todos eles serão aplicados. Então agora nós vamos ver que graças à criação desse esqueleto de modo que preencha bem o personagem, muitas partes aqui já vão funcionar corretamente. Então vejam, eu vou até selecionar todos os ossos do cat, dando um clique duplo no osso principal, clicar com o botão direito, propriedades do objeto, Display as Box. Então agora ficará muito mais fácil a visualização. E agora eu posso voltar a habilitar o Turbo Smoosh para ver o meu personagem com uma subdivisão de malha mais próxima do que será na hora do render. E eu vou modificar aqui o meu filtro de seleção para Cat Bones. Então agora, ao passar a seleção, eu seleciono apenas os ossos e não mais a pele do tubarão. Muito bem. Então vamos ver agora as áreas que o skin já funcionou corretamente e as áreas que nós iremos ajustar manualmente. Vou começar aqui de trás para frente. Então vou selecionar esse conjunto de ossos da parte de baixo da cauda. Mover aqui. Muito bem, nós vemos que funcionou bem já nessa área. Temos apenas uma pequena deformação aqui na parte de baixo. E para corrigir essas deformações, deixa eu tirar o grid de visualização pressionando a tecla G. Muito bem. Agora, para corrigir essas deformações que nós não queremos, eu vou fazer uma pequena animação. Então, eu vou criar aqui um AutoKey no frame 0, vou até o frame 10, animar essa parte até aqui, vou até o 30, animar para o outro lado. E agora aqui no 40 eu copio novamente o frame 0 para ele, apenas segurando a tecla Shift, seleciono 0 e arrasto até o 40. Muito bem. Então eu tenho uma pequena animação aqui, onde eu consigo ver qual é a falha do meu modelo. Agora eu preciso voltar aqui a seleção para tudo. Vou selecionar o meu tubarão. Vou ir aqui em Skin. Ou eu desabilito para mostrar o resultado final do modelo com o Turbo Smoosh aplicado, ou eu desabilito diretamente o Turbo Smoosh aqui. Posso desabilitar aqui embaixo também. E vamos olhar os vértices agora com as edges visíveis. Vocês podem mudar aqui para exibir as edges, pressionar F4 ou manter o Display Selection com as edges selecionadas para exibir as edges dos objetos selecionados aqui, para que vocês possam visualizar essas linhas. Então nós identificaremos aqui que esses
vértices não estão seguindo corretamente, não estão se distribuindo o peso dos ossos. Então, eles estão seguindo 100% esse osso e 0% esses ossos aqui de cima. Nós vamos distribuir esse peso de movimento para ambos os ossos de uma maneira mais gradual. Para isso, eu estando com o modificador Skin selecionado, eu vou clicar em Edit Envelopes. Dessa forma, nós poderemos editar os envelopes que o Skin cria. Esses envelopes eles são criados de acordo com o tamanho do osso e ele gera a influência desse osso sobre a malha. Então, nós podemos ver que este osso e esse da parte de cima da cauda, para selecionar os ossos, eu não sei se vai ficar muito bem visível, mas nós temos essa linha central aqui de cada um dos ossos. Então, ao você clicar nela, ele mostra a influência. E nós podemos fazer essa alteração mais básica aqui, apenas com o envelope. Então, cada um dos ossos tem essa linha amarela, após a seleção, e ele tem essas duas pontas. Ao selecionar uma ponta, ela se torna pink, como nós podemos ver aqui. E eu posso controlar o tamanho da influência. Então, eu vou alterar aqui no meu eixo Z. E agora eu posso mover para aumentar ou diminuir a influência desse osso. A consequência de alterar o envelope, nesse caso, é que se eu quero aumentar a influência desse osso apenas nesses vértices, é mais complicado. Eu preciso tirar o envelope do eixo, mover ele para baixo e posteriormente fazer os ajustes. Eu não consigo fazer ajustes individual em grupos de vértices utilizando esse modo de envelope. Então, para fazer esses ajustes de uma forma mais precisa, aqui nos parâmetros do Skin, eu vou alterar no modo de edição para vértices e eu vou abrir agora, vocês vão procurar ou descendo a barra de rolagem, ou se vocês tiverem dividido em dois grupos aqui os parâmetros do modificador, vocês vão procurar a aba Display, nós iremos abrir aqui. Eu vou marcar para não mostrar nenhum envelope, então eu não quero ver aqueles envelopes para não correr o risco de editá-los sem querer. E eu vou marcar aqui para mostrar todas as cores de influência. Então meu tubarão ficará todo colorido. Deixa eu desabilitar agora aqui a visualização das edges para vocês verem melhor as cores. Eu posso também desabilitar a visualização da textura. Muito bem, então agora facilita bem a visualização das cores. Então essas cores elas representam a influência de cada osso, então nós podemos ver nitidamente onde cada osso está influindo. Por exemplo, se eu pegar o exemplo aqui da boca, eu já, apenas olhando as cores, eu já sei que tem algo errado, pois a cor amarela, que no caso deveria ser a influência no maxilar, está influenciando também na parte de cima da boca. Então, ao abrir a boca do tubarão, ele vai puxar todos esses vértices que estão amarelo aqui da parte de cima. Depois nós iremos chegar aí e corrigir. Mas por enquanto vamos ver o que está acontecendo aqui. Esses vértices aqui estão sendo influenciados principalmente por esse verde mais forte. E nós vamos distribuir essa influência entre esse verde mais forte e o vermelho. E agora eu vou selecionar esse pequeno grupo de vértices que eu quero fazer a alteração da influência. E com esse grupo de vértices selecionado, eu vou selecionar também o osso, que eu quero que influencie um pouco mais nesses ossos. E agora eu tenho essa opção aqui de influência. Então, esse osso ele está influenciando 0% nesses vértices selecionados. Se eu aumentar esse valor aqui, consequentemente aumentará a influência dele nesses vértices. Então, vocês podem ver que com 0%, esses vértices estão sendo influenciados, na maior parte, por esse osso, que a cor principal dele é verde. Desse daqui, a cor principal dele é vermelha. Então, se eu aumentar aqui para 100% de influência, esses vértices ficarão vermelhos também, demonstrando que eles estão sendo influenciados por este osso. Vou selecionar mais este vértice aqui atrás. E agora eu vou ajustar a influência para que a deformação fique correta. Então, eu posso distribuir sobre este osso também. Nós iremos ver sobre qual osso melhora a deformação desses vértices. E eu também posso selecionar individualmente cada um dos vértices e aplicar a influência conforme necessidade.
Então eu vou distribuir entre esses dois ossos, adicionar um pouco de influência também desse osso aqui de baixo. E para nós visualizarmos corretamente qual osso está influenciando em qual vértice, nós temos esse botão aqui, que nós iremos abrir a caixa de ferramentas da distribuição de influências aqui, e nós vemos que este vértice, exatamente este vértice, está sofrendo num valor de 0 a 1, está sofrendo 0,025 de influência desse osso. Tail 10 é este osso, então ele está influenciando em 0,025 este vértice que está selecionado. E o tail 9, deixa eu descer aqui, que é este osso, está influenciando, é o que mais está influenciando nesse vértice selecionado. E na real, o tail 10 teria que ser o que mais influencia. Então eu vou aumentar agora aqui um pouco o valor dele e aumentar um pouco também o valor de influência deste osso da cauda. Eu posso inclusive zerar a influência deste segundo osso aqui, clicando em 0 aqui ou em 0 aqui. E agora distribuir entre esses dois ossos, da cauda na parte de baixo e o da ponta aqui na parte de cima. E nós iremos fazer esse esquema com todos os vértices que estão criando uma má deformação. Vou segurar um pouco mais aqui para este. Nós temos que visualizar de todos os ângulos para ver se não está indo mais para dentro ou mais para fora o vértice. E encontrar o osso que realmente influencia ele. Então nós temos que fazer essa busca de qual osso que levará o vértice na posição que nós estamos procurando. No meu caso aqui, o osso da ponta da cauda, o osso da parte de cima, está servindo muito bem para que eu consiga controlar a posição desses vértices. Então é sempre esse jogo de distribuir a influência dos ossos nos vértices que nós queremos. Agora eu vou desabilitar o skin aqui, voltar à visualização da textura do meu tubarão e vou manter aplicado o Turbo Smooth, desabilitar a visualização das edges. E agora nós iremos ver aqui, vou dar um play, para ver se durante a animação não aparece mais aquela deformação estranha que estava aparecendo. E realmente não aparece mais. Então nós conseguimos corrigir essa área. Eu vou agora apagar a animação desta parte de baixo da cauda, deletando os keyframes criados. E agora nós veremos como está aqui a parte de cima. Então eu vou voltar a seleção para Catbone, o nosso filtro de seleção. Dando um clique duplo aqui na parte de cima. E nós veremos que ainda é criada uma pequena deformação aqui também. Então eu vou fazer o mesmo processo de uma forma mais rápida. Então eu vou selecionar o modelo, entrar aqui no modificador Skin. Agora nós já temos alterado todos os parâmetros avisando que nós queremos mexer com os vértices. Então eu vou ir aqui em Edit Envelopes. Ele já entrará no modo de edição de vértices, na verdade. Selecionar todos esses vértices aqui que estão tendo uma posição ruim de acordo com o movimento da cauda. E eu vou aumentar a influência deste osso, de um outro osso mais próximo aqui. Visualmente, pelas cores, eu já consigo identificar qual osso eu tenho que mexer, mas vocês podem conferir aqui a influência de quais ossos esse conjunto de vértices está recebendo. Então, por exemplo, ele está recebendo influência desse osso, mas eu quero que ele receba influência deste osso. Vou selecionar esse osso, que é o tail 9, aqui. Vou zerar a influência dele sobre esses vértices e vou aumentar a influência deste osso, que é o tail 10. Então, a partir do momento que eu aumente a influência aqui, ele já irá entrar na lista, como nós podemos ver. E agora eu vou aumentar a influência dele até que a posição dos vértices fique conforme o desejado, que é essa.
E agora eu posso ver que ao movimentar aqui a cauda, não tenho mais aquela deformação estranha. Posicioná-la no lugar certo agora, aqui mesmo. Muito bem. Então, as pontas aqui da cauda nós já temos. Vou fazer um teste aqui com as duas pontas juntos. Muito bem, nós já temos com um movimento bem legal. E agora eu vou ver aqui esse conjunto de ossos da cauda. Então, pressionando F3, eu tenho uma visualização melhor dos meus bones. Vou selecionar todo o conjunto de ossos aqui que ficam atrás do meu osso principal. Então, selecionei todos os tails aqui, todos os ossos que formam esta coluna da parte da cauda do tubarão. E agora eu vou movimentar aqui para todos os lados para visualizar se tem alguma deformação indesejada na cauda do meu personagem. Certo, nós temos um movimento legal aqui de rotação. Ele está fazendo uma leitura meio errada da posição aqui. Eu posso mudar de local para view. Agora eu consigo mover lateralmente. Certo. Vamos ver aqui para cima, para baixo. Muito bem, aqui aparentemente está tudo funcionando muito bem. Tem uma boa elasticidade aqui do personagem. E, como vocês podem ver, não precisaremos alterar nada nessa área do personagem. Então, a quantidade de ossos que nós criamos e o posicionamento deles referente à pele do personagem funcionou muito bem para que o skin, sem que tenhamos que mexer em nada, já tenha conseguido aplicar uma deformação bem válida aqui na pele do personagem automaticamente, sem que tenhamos que modificar nada manualmente. Essa pequena nadadeira aqui está funcionando bem também. Ela não será muito animada, mas os dois ossos que nós colocamos aqui dos dois lados aparentemente não precisarão também de nenhum tipo de ajuste. Muito bem. Vamos ver aqui a barbatana dorsal do meu tubarão. Então vou selecionar todos os ossos. Vamos mover para os lados. Também está bem aplicado o skin. Causa alguma deformação extra aqui na pele, mas essa não é uma área que nós iremos fazer muitas animações deste tipo. Então, são mais animações laterais e aí está funcionando muito bem. Certo? Vamos ver agora aqui as nadadeiras frontais. Essas talvez exigirão algum trabalho de ajuste. Aparentemente não, também estão funcionando muito bem. Vamos ver se eu consigo ter um movimento também frontal aqui, de giro. Fazer uma brincadeira aqui. Voltar para o local para que eu possa mover já respeitando a rotação atual desses vértices. Certo, então nós temos aqui realmente cada osso da nadadeira influenciando os vértices posicionados próximos, como deve ser mesmo. Então eu consigo fazer qualquer tipo de brincadeira aqui com a nadadeira, novamente sem que isso exija algum ajuste manual. Então só pelo posicionamento na hora da criação do esqueleto desses ossos eu já consegui um resultado bem agradável. Certo, agora eu acabei entortando de uma maneira que vai ser difícil voltar. Então, se vocês criarem alguma deformação estranha
na hora de visualizar o personagem, alguma deformação que o Ctrl Z não resolva para voltar atrás, você pode simplesmente voltar aqui na aba Motion, com o Cat selecionado, e apagar essa layer de animação. É claro, se vocês tiverem animado o personagem, vocês apagarem essa layer, vocês perderão todos os keyframes que já foram animados. Mas nesse caso em que eu criei um posicionamento que eu não consigo voltar ao normal agora, eu posso simplesmente apagar essa layer de animação, voltar ao padrão esqueleto, criar uma nova layer, ABS, e ativar novamente aqui o setup o modo de animação. Se eu não ativar isso daqui e fizer alguma movimentação, ele irá mudar a estrutura do esqueleto do tubarão. Então vocês podem ver, se eu mover aqui o osso da cabeça, irá esticar o pescoço. E isso não pode acontecer. Então nós iremos habilitar sempre aqui, ao criar uma nova layer, sempre habilitar o modo de animação. Após estar aplicado o skin, nós não faremos mais edições no esqueleto. E agora vamos continuar vendo a parte da cabeça do meu tubarão. Vamos ver como está o pescoço dele. Para cima e para baixo. Então aqui já tenho alguns ajustes para fazer. Iremos criar aquelas dobrinhas de pele, um pouco de dobrinhas aqui nesta hora que ele movimenta, apenas com parâmetros de skin também, apenas configurando a influência dos ossos sobre os vértices, nós conseguiremos criar algumas dobrinhas de pele, quando o tubarão levanta e abaixa a cabeça. Vamos ver aqui lateralmente. Certo, lateralmente parece mais agradável a movimentação. E aqui nós temos uma boa divisão aqui da deformação, para que mesmo girando ao extremo a cabeça do tubarão, não crie uma deformação estranha nos olhos ou nos dentes. Então nós aparentemente temos uma distribuição legal de vértices dos ossos da cabeça para trás. E apenas para comprovar aqui o que eu havia dito, observando as cores de influência, se eu abrir o osso do maxilar, nós provavelmente traremos junto aqui toda essa área de cima da boca. E é exatamente isso que está acontecendo. Então nós faremos esse ajuste, aqui é a área mais crítica de ajuste, mas também não será difícil de fazer, pelo que eu imagino. Certo, então vamos fazer agora esses ajustes aqui na área do pescoço. Novamente eu vou criar uma animação, então selecionando o bone da cabeça. Levem muito em consideração isso, se vocês selecionarem um bone do pescoço e tentarem fazer uma rotação, criar uma animação, não será possível. Vocês apenas conseguirão criar isso selecionando o bone principal da cabeça, que é o último bone da hierarquia criada entre a parte do tórax aqui e do cabeça do personagem. Então o último bone é o que criará o movimento, e os bones do meio eles apenas terão uma distribuição da posição do primeiro bone e do último aqui. Então nós não conseguiremos rotacionar ou posicionar eles manualmente, apenas clicando no último bone da hierarquia, que é o da cabeça. Eu vou criar essa animação, então eu vou novamente ativar o modo de animação aqui, o Alt Key, colocar aqui no frame 5, fazer meu tubarão olhar bem para cima, no frame 15, ele vai olhar para baixo, e eu vou com a tecla Shift pressionada arrastar o frame 0 ao frame 20 para que a cabeça volte ao lugar. Nós temos aqui então essa animação, bem rápida, eu posso até distribuir melhor esses keyframes aqui, para diminuir a velocidade da animação, para que fique mais fácil a visualização disto. Depende um pouco do processamento da máquina de vocês, às vezes com o Turbo Smush aplicado no personagem, a animação pode não ficar muito fluida, vocês podem desabilitar o Turbo Smush para visualizar melhor esta animação. E agora nós vamos desativar aqui o Auto Key para não gerarmos mais keyframes com os cliques que vamos dando. Vou selecionar o meu tubarão, entrar aqui no menu Modify, Skin, ativar a edição dos envelopes, pressionar a tecla F4, agora eu vou precisar visualizar as edges aqui, para fazer esses ajustes, e vamos posicionar aqui no quadro 10
que é onde o nosso tubarão está olhando bem para cima. Vale levar muito em consideração os limites, então nós temos que ter uma coerência. Não adianta você mover o máximo da cabeça do tubarão para trás, se isso não será utilizado na animação ou se isso for um movimento que fique muito irreal no seu personagem. Então você configura a pele até o limite que você acredita ser. Então o meu tubarão ele nunca olhará um ângulo de 90 graus para cima aqui. Eu já estou fazendo um ajuste até um pouco mais do que o que eu usarei em uma animação. Então vale levar isso em consideração. Eu vou ir aqui para uma vista ortográfica, em que eu tenho uma seleção mais precisa dos vértices de ambos os lados. Por exemplo, se eu colocar aqui na visualização de topo e fizer uma seleção arrastando aqui nesses vértices, nós vemos que eu selecionei de modo simétrico os dois lados do meu tubarão. Então por isso que nós vamos utilizar uma vista lateral ortográfica e não de perspectiva aqui para seleção. E também eu vou mudar o modo de seleção aqui de quadrado para um modo do tipo laço, para que eu consiga selecionar mais precisamente determinados vértices. Certo. Agora nós vamos dar uma olhada no que está influenciando esses vértices. Então eu vou entrar aqui, abrir na real novamente a minha caixa de ferramentas aqui do Skin. Eu vou selecionar um osso. Vale lembrar que esses ossos do pescoço aqui, provavelmente a posição deles estarão na horizontal da seleção. Então nós temos essa linha cinza aqui, que é a linha de seleção do osso, bem explícita aqui na horizontal. E aí ao visualizarmos de um modo lateral o nosso personagem, a única coisa que nós veremos dessas linhas serão os pontos aqui. Então são esses pontinhos cinza bem apagadinhos. Eu vou até tirar a visualização da textura do tubarão, agora vai facilitar muito mais a visualização dos pontos de controle de cada um dos ossos. Então nós podemos ver que são esses pontos cinza que representam, na verdade, o que seriam essas linhas dos bones. Eu vou agora selecionar os vértices aqui que eu quero mover, que eu quero alterar. Então, por exemplo, eu vou selecionar este conjunto aqui de vértices e vou ver aqui que eles estão sendo influenciados pela espinha 3, que é este osso, espinha 2, que é este osso, espinha 1, que é este aqui. Posso zerar a influência da espinha 1 e distribuir a influência entre a espinha 2, 3 e o cat hub, que é a cabeça do meu tubarão. Então eu vou aumentar aqui um pouco a influência. Na verdade eu tenho que diminuir aqui para chegar ao resultado que eu quero. Eu vou aumentar na real a influência desta espinha 2. É claro, o personagem de vocês provavelmente terá nomes diferentes nos ossos. Eu vou ter que selecionar separadamente estes conjuntos aqui de vértices e fazer os ajustes individualmente. Os ossos de vocês, como eu estava dizendo, poderão estar com outros nomes. Aí vocês terão que identificar na seleção aqui qual é qual. Por isso é bom renomear antes de fazer esses ajustes, renomear os ossos. E nós iremos agora ajustar aqui as influências de modo que nós consigamos criar uma remodelagem desses vértices para aquele estilo de dobrinhas de pele do tubarão. Então eu vou identificar aqui cada osso que eu quero que crie uma maior influência sobre cada vértice. E dessa forma nós iremos criar um conjunto de vértices mais abaixo, mais afundado na pele, como nós temos aqui, um conjunto mais aprofundado e um conjunto mais para fora, mais saindo mais, formando bem realmente essas ondulações da pele. Então eu vou, sempre com muito cuidado aqui, ir alterando os valores desses vértices. Eu estou utilizando normalmente a espinha 1 e a espinha 2 aqui para esses conjuntos. Aliás, desculpem, a espinha 2 e a espinha 3. E vou fazendo essas alterações de modo que eu consiga fazer essa sanfonada aqui. Então estou criando
como se fosse um estilo sanfona na pele do meu tubarão. E aí, ao aplicar o Turbo Smooth, isso nos dará aquele resultado de dobrinhas na pele do mesmo. Eu estou fazendo de uma forma bem rápida aqui. Esse é um processo que exige uma certa paciência para a seleção dos vértices certos, para encontrar de maneira correta cada um dos ossos que influencia onde nós queremos, que nos ajude a posicionar os vértices onde nós queremos. Nós temos que ir sempre analisando a animação, como ela está ficando, se está ficando de uma forma correta ou não, com essas alterações que estamos fazendo. Então, esse é um processo meio demorado mesmo, estou fazendo de uma forma rápida aqui, mas eu espero que mesmo fazendo rapidamente, consiga um resultado bem legal. E aí vocês vão caprichar um pouco mais, é claro. Então, deixa eu visualizar como está ficando aqui com o Turbo Smooth aplicado. Muito bem. Deixa eu ver aqui na minha vista perspectiva, para poder analisar de todos os lados. Então, como vocês podem ver, nós criamos essas dobrinhas na pele do tubarão, apenas ajustando a influência que os ossos têm sobre os vértices. Certo. E agora nós faremos a mesma coisa aqui na parte de baixo. Faremos um ajuste aqui. Nós vemos que está entrando demais aqui esses vértices do pescoço. Nós faremos agora então esses ajustes na parte de baixo. Vou selecionar o meu personagem, entrar aqui no Skin. Nós já estamos com a caixinha de ferramentas dele aberto. Eu vou apenas habilitar aqui a edição dos envelopes. Pressionar a tecla F4 para visualizar as edges. E identificar aqui o que está acontecendo. Então, o que nós temos aqui é justamente a influência do maxilar sobre essas áreas, e ele está influenciando demais nesses vértices aqui de baixo. Então, deixa eu voltar para a minha vista ortográfica. Vou aproximar mais aqui, vou selecionar esses vértices e diminuir um pouco a influência do maxilar sobre eles. Certo, assim como eu vou fazer com esses. Por 0,9 aqui, 0,5. Certo, então ao baixar a cabeça, nós amenizamos um pouco já isso, mas nós vamos ainda distribuir melhor sobre esses vértices, que são o conjunto que está mais entrando aqui na pele. Certo. Deixa eu identificar quais são os ossos que estão influenciando esses vértices. Então, nós temos ossos desde a cabeça até a parte bem de trás aqui da espinha. Esse osso não precisa influenciar, eu vou zerar. Inclusive, esse osso não precisa influenciar nenhum desses três conjuntos aqui de vértices. Nós vamos distribuir a influência deles sobre um osso mais próximo. E vamos tentar formar novamente aquelas dobrinhas, aquele efeito sanfonado aqui no pescoço, na parte de baixo do pescoço do tubarão. Uma coisa também importante, quando ficar difícil de selecionar alguns vértices na posição animada, vocês podem voltar para a posição inicial, que os vértices vão estar no lugar correto para serem selecionados. Eu vou ter que voltar a aplicar alguma influência daquele osso que eu tinha desabilitado. Então é bem isso, nós temos que identificar o osso e nos rendermos a ele, aplicarmos a influência até que nós consigamos uma posição legal dos vértices, posição desejada dos vértices. Então eu vou ver qual desses ossos que estão influenciando sobre esse vértice consiga
me dar aquele efeito mais sanfonado. Certo. Bom, aqui na parte de baixo do pescoço, como vocês puderam ver, eu não tive muito êxito, mas nós já corrigimos aquela deformação estranha, onde estava um excesso de pele entrando aqui abaixo do maxilar. Nós criamos agora um pequeno papinho, um papo aqui no tubarão. Então, ao abaixar a cabeça, nós vemos que criou uma deformação um pouco mais agradável. Da mesma forma, volto a dizer, o nosso tubarão, um tubarão jamais abaixaria tanto assim a cabeça. Então, nós temos que levar em consideração uma posição até um eixo de 45, 50, até 60 graus aqui, e não 90 graus, como é o caso que nós fizemos. Muito bem, então nós já conseguimos ajustar aqui para cima e para baixo. Vamos ver como estão as deformações aqui quando o tubarão mexe a cabeça para os lados. Já vou considerar como boas aqui, para que possamos mexer logo na parte mais crítica do maxilar, mas realmente não estão ruins. Nós temos uma deformação agradável e legal aqui. Muito bem, então assim nós criamos as dobrinhas da pele do meu tubarão. E agora nós vamos ajustar esse maxilar. Então eu vou desativar aqui, deletar os keyframes criados com a movimentação da cabeça aqui do tubarão e vou criar novos keyframes para a movimentação do maxilar. Vou posicionar aqui no quadro 20, ativar o Alt Key e abrir bem a boca do meu tubarão. Muito bem, isso já será o suficiente. Posso agora apenas replicar o primeiro frame para o quadro 30 para que ele volte à posição original. Então nós vamos abrir aqui ao máximo a boca do tubarão no frame 20. Vou aqui na minha vista ortográfica, selecionar o tubarão, entrar em Skin, habilitar o modo de edição de envelopes. Vou selecionar agora, com muito cuidado, todos os vértices da parte de cima aqui da cabeça do tubarão, tudo que estiver abaixo do centro do maxilar. Vou entrar aqui na minha caixa de ferramentas, selecionar o osso do maxilar, que aqui no meu caso é esse Cat Rig Hub 2, Bone 002. Eu selecionei alguns vértices aqui da ponta dos dentes, com a tecla Alt eu vou tirar a seleção desses vértices. E agora, com o osso do maxilar selecionado e todos os vértices da parte de cima da boca do personagem selecionado, que são os vértices que eu não quero que o maxilar influencie, eu vou clicar em 0. Então o osso do maxilar influenciará em 0% esses ossos da parte de cima do meu tubarão. Assim como ele influenciará em 100% aqui nos ossos, nos dentes e na parte um pouco mais abaixo aqui da boca. Então, selecionando esses ossos, eu coloco 100% a influência dele. E assim nós podemos analisar as deformações aqui da boca. Não temos nenhum dente. Na real, nós temos este dente aqui com uma deformação um pouco estranha. Vou tomar muito cuidado para não ter selecionado nenhum outro vértice aqui atrás. E agora, sobre este dente, esse osso vai influenciar 100% nele. Certo? Corrigimos agora o formato dele. E muito bem. Então nós já temos aqui o osso influenciando apenas onde ele deve influenciar mesmo. Vou desativar aqui o Skin. Vou ver como está essa animação do maxilar, certo? E agora nós temos algo muito legal aqui nesse osso do maxilar. Nós criamos esse osso de uma forma independente. Nós criamos um bone independente aqui utilizando a ferramenta Cat. Então, por exemplo, se eu tentar mover o osso da cabeça no lugar de rotacionar, eu não consigo ter uma movimentação muito livre, então eu não consigo puxar até onde eu quero, ele está colado ao resto do corpo do personagem. Mas este bone aqui, apesar de estar linkado ao osso da cabeça e tudo mais, ele está livre para qualquer tipo de posição que eu queira ter. Então se eu quiser abrir muito a boca do meu tubarão, eu consigo fazer isso, pois esse osso está completamente livre. E isso é muito legal.
Então, se eu tentar fechar apenas com a rotação a boca do meu tubarão, talvez eu não consiga um fechamento legal, um posicionamento legal aqui. Alguns dentes ficam para fora, dando um aspecto meio bobo ao meu personagem. Mas eu consigo finalizar esse ajuste movendo a posição deste esqueleto. Vamos fazer agora um pequeno ajuste aqui na parte lateral da boca. Como nós podemos ver aqui, o que eu estou tentando mostrar é que nós temos uma liberdade bem grande de manipulação do maxilar do tubarão. E isso nos ajudará bastante a criarmos vários tipos de animação. Muito bem. Certo, então deixa eu voltar aqui à posição original agora, pressionando Ctrl Z. Eu vou apagar essa animação aqui de abertura da boca, ativar novamente o Alt Key, e agora no frame 20 eu vou fechar a boca, ajustando posição e rotação do meu osso conforme necessário. Vou desabilitar aqui essa rotação por ângulos fixos, certo? Ele aparenta estar sorrindo sempre, isso às vezes não será muito bom, pois o nosso tubarão pode ser meio nervoso também. Fechar a boca sorrindo não dará um aspecto muito coerente à personalidade dele. Certo. E aqui vou mover para o frame 10 esse fechamento de boca, e aqui no frame 20 nós iremos abrir bem a boca do tubarão. Certo, nós vemos aqui agora que este último dente está saindo um pouco fora da pele. Então isso acontece pela influência, então ou os vértices do maxilar que terão que sofrer mais influência do osso do maxilar, ou o dente terá que sofrer menos influência do osso do maxilar. E agora nós iremos duplicar aqui o frame 0 até o frame 30, para voltar à posição original da boca. Certo. Então aqui nós temos já a boca em vários formatos. Muito bem, então eu vou selecionar novamente meu tubarão, entrar no Skin, habilitar o modo de edição de envelopes. E agora vamos analisar como está sendo aplicada essa influência aqui nos vértices. Certo, então eu posso selecionar esta área aqui que está sofrendo uma deformação mais estranha, selecionar o meu bone do maxilar e diminuir um pouco a influência dele. Isso já cria deformações muito grandes. Então eu vou fazer apenas com o que está meio fora do lugar aqui, eliminando esses vértices centrais. Então nesses vértices selecionados eu vou aplicar 100% da influência do osso do maxilar sobre eles, e vou selecionar também individualmente aqui alguns vértices mais da lateral aqui da boca. Certo, então eu tenho a mesma seleção aqui dos dois lados. Eu estou deixando livre aqui a parte do papo, entre aspas, aqui do tubarão. E eu vou aumentar pouca coisa agora a influência do osso do maxilar sobre esses ossos, sobre esses vértices. Vou tirar a seleção desses dois aqui, dos dois lados. Aumentar um pouco mais a influência sobre esse, até que eu consiga tapar o que está saindo fora aqui da parte do dente do tubarão. Ao visualizar com o Turbo Smoosh aplicado, nós vemos que ainda tem um pouquinho aqui saindo fora. Então eu vou aumentar pouca coisa o valor, até que nós tampemos este dente que está vazando para fora da pele do tubarão. Novamente apenas movendo a influência dos vértices selecionados aqui. Muito bem, então agora nós temos já uma movimentação legal do maxilar. Deixa eu ver com o maxilar fechado que ajustes mais eu posso fazer aqui na vista ortográfica. Deixa eu desabilitar novamente a visualização do Turbo Smoosh. Então eu posso ajustar esses vértices aqui, distribuindo melhor a influência deles para
a parte de cima aqui para o controlador da cabeça do meu personagem também. Eu vou adicionar um pouco mais de influência do osso da cabeça do tubarão do que do osso do maxilar nesses vértices, tirando a seleção de um vértice de um dente aqui que estava selecionado. Certo, e agora ao fechar a boca, no frame 10, se eu habilitar aqui novamente o Turbo Smooth, tirar a seleção do skin, nós vemos que ele já não está mais sorrindo toda hora que ele fecha a boca. Muito bem, então nós temos aqui os ajustes básicos já dos vértices. Deixa eu deletar esta animação do maxilar, deletando os keyframes. Nós temos os ajustes básicos, vou habilitar agora aqui a seleção do bone, do cat. Deixa eu ver como está apenas esse... nós temos aqui o nariz ainda para ajustar. Muito bem. Então eu vou voltar aqui na minha vista ortográfica. Vou voltar a seleção de tudo. Deixa eu fazer uma animação deste osso do nariz aqui. Então até o frame 10, quero que ele se levante. E depois até o frame 20 se abaixe. Muito bem. Agora nós faremos um ajuste no skin. Então eu vou voltar a habilitar aqui a edição dos envelopes. E nós podemos ver aqui que este osso, a influência dele é esta área verde. E eu não quero que ele influencie sobre os dentes, sobre essa parte de baixo aqui da boca. Então eu vou selecionar todos esses vértices que eu não quero que este osso do nariz influencie. Vou zerar a influência dele sobre esses vértices. Então eu vou abrir aqui minha caixa de ferramentas. Escolher estar com o meu osso aqui selecionado e clicar em 0. Então esse osso ele influenciará 0. Mas além disso, eu preciso, se eu deixar 0 de influência desse osso, ele vai buscar, para compensar, ele vai buscar mais influência do osso do maxilar. Então eu vou selecionar o osso da cabeça e deixar marcado 1 aqui, que representaria 100% da influência. Então esse osso da cabeça influenciará 100% aqui nos dentes, na parte superior dos dentes, enquanto que o osso do nariz fará uma influência apenas na parte aqui do nariz. E eu vou distribuir melhor essa influência também, selecionando esses vértices que estão completamente parados ao movimentar o nariz do tubarão. E selecionando agora o osso do nariz e adicionando um pouco mais de influência sobre eles. De uma forma gradativa aqui, nos vértices, para que eu tenha uma movimentação legal da boca. Eu posso selecionar também aqui somente alguns vértices aqui do lábio do meu tubarão. Na real, vou selecionar somente esse primeiro vértice aqui do lábio e ir clicando em Grow. Então nós vamos aumentando a seleção aqui somente do lábio, sem selecionar a gengiva ou o dente do tubarão. Eu vou aumentar um pouco agora essa influência aqui, de modo que ele exiba um pouco da gengiva a partir do momento que eu erga o focinho dele. E nesses vértices selecionados eu vou novamente retirar toda a influência que está sendo exercida do osso do maxilar. Então é sempre esse trabalhinho chato de adicionar influência de um lado e retirar influência de outro. Chato, porém, que compensa muito o resultado. Muito bem, então agora que eu já tenho uma animação um pouco mais agradável, posso diminuir um pouco mais a influência desses ossos ou aumentar um pouco mais a influência do osso da cabeça aqui sobre esses vértices. Muito bem, então vamos ver agora aqui com o Turbo Smooth como está ficando. Então aqui eu tenho agora um osso exclusivo para a animação da ponta do nariz do tubarão, de modo que eu consiga que ele exiba um pouco da gengiva quando necessário.
Muito bem. E com isso, eu acredito que nós finalizamos essa etapa. Deixa eu mudar aqui a seleção para o Bonnie. Então vamos testar aqui novamente a cabeça do tubarão. Muito bem, nós conseguimos criar aquelas pequenas rugas da pele dele na parte de cima e de baixo da cabeça. Temos uma movimentação agradável aqui para a vista lateral, uma rotação legal também. Na barbatana dorsal dele também temos uma movimentação bacana. Nas nadadeiras do tubarão temos bastante liberdade de movimento aqui, criado pelos ossos. Essa pequena barbatana também podemos animá-la normalmente. Na cauda do meu tubarão nós fizemos os ajustes necessários aí, onde estavam tendo aquelas deformações estranhas. Agora nós temos também algumas dobrinhas de pele e uma movimentação bem livre desta área do personagem, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E uma das coisas que provavelmente mais será animadas aqui, que é todo o conjunto da cauda do tubarão, nós temos também uma excelente distribuição aqui do skin sobre o que está sendo movimentado, sobre os vértices. Então, com esta etapa concluída, nós finalizamos o nosso personagem. Ele está pronto agora para qualquer tipo de pose ou de animação. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido atingir este resultado até aqui. Nós faremos ainda talvez algum ajuste na pele do personagem, na textura, no shader, na hora de aplicar esse personagem em um ambiente real. Conforme eu expliquei quando nós estávamos criando o shader, eu posso diminuir ou aumentar a impressão de pele molhada do tubarão, apenas alterando alguns valores de reflexo e de material. E talvez nós tenhamos que fazer uma ou outra correção de acordo com o ambiente que esse tubarão estiver aplicado. Assim como também nós podemos pintar alguma sujeira sobre a pele dele, ou manchas de sangue nos dentes e tudo mais, apenas modificando essas texturas utilizando o Photoshop ou o Moodbox. Uma coisa muito importante é que ao utilizar o Cat, ele é renderizado por padrão junto com o personagem, então eu vou selecionar todos os ossos do Cat, clicar com o botão direito, propriedades do objeto, desativar a renderização desse osso. E agora eu posso criar aqui uma pose para o meu tubarão. Deixa eu selecionar todos os ossos aqui que eu desejo. Então, se vocês seguiram corretamente esse curso, ao conseguir posicionar o seu tubarão de uma forma natural e pressionar a tecla F9, vocês terão aqui um render mais realista do personagem. Se vocês não chegaram nesse resultado, vocês devem encontrar onde está o erro. Então talvez esteja na textura, talvez até mesmo na modelagem do tubarão, ou talvez na configuração do skin ou do esqueleto do personagem. Aí vocês devem voltar, rever as aulas do curso para tentar encontrar essa falha, em qual parte vocês erraram para não ter chegado nesse resultado. Mas espero que vocês tenham conseguido chegar nesse resultado facilmente. E uma coisa muito importante deste curso é, se vocês seguiram corretamente tudo que eu ensinei, passo a passo, clique a clique, vocês irão conseguir fazer um tubarão. Vocês devem aprender esse tutorial para que da próxima vez consigam fazer sozinhos, sem ter que assistir novamente o curso para chegar nesse resultado. Mas se vocês seguiram ele corretamente e fielmente, vocês conseguiram criar um tubarão. Porém, agora, se vocês entenderam as aulas e conseguirem replicar elas do jeito de vocês em qualquer personagem, as possibilidades de criação de personagens são infinitas, são praticamente infinitas. Então, com esse mesmo procedimento de modelagem, texturização, rig, skin, vocês conseguem criar praticamente qualquer tipo de personagem. E
e espero que esse curso seja muito útil para isso, para a criação realmente de qualquer tipo de personagem, não apenas de um tubarão. Então, vamos encerrar a criação do tubarão por aqui, e nas próximas aulas nós veremos como incluí-lo em um ambiente real.